Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Nós vamos estudar na Palavra de Deus, na nossa devocional diária, o texto da primeira carta, da primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, no verso 1 até o verso 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, do verso 1 até o verso 10. Diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas, e de toda sorte de maledicência. Desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, a pedra angular, né? E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita. Olha só que legal. Sacerdócio santo. Ó Senhor, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, nós vamos falar sobre, dentro desse tema da palavra de Deus, sobre a degustação da palavra, como nós digerimos a palavra de Deus, como nós nos alimentamos da palavra de Deus. Você tem se alimentado da palavra de Deus? Você tem tido fome, apetite da palavra de Deus? Você tem? Em Mateus, no capítulo 5, no verso 6, está escrito assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Meus amados irmãos, a nossa ilustração de hoje da palavra do Senhor, vem de um presente que um homem recebeu da sua esposa. Ele conta assim, dentro dessa experiência, ele conta assim: recentemente minha esposa me deu um filhote de labrador e nós colocamos o nome nesse filhote de Max. Certo dia, então, Max estava no escritório e aquele rapaz estava concentrado nos seus estudos, nas suas meditações, lá escrevendo, no seu computador, na sua escrivaninha, e de repente ele ouviu um som de papel rasgando. Então ele virou-se e encontrou o seu filhote com aquele olhar piedoso, com aquele olhar de cachorro sem dono, de cachorro perdido, sabe? E aquele cachorro estava com um dos seus livros mais importantes aberto, com uma página pendurada em sua boca. Então, Max foi levado ao veterinário. E, para sua então surpresa, o veterinário disse que essa fase em que o Max está passando é a fase da mastigação. O Max tem necessidade de mastigar.
Então, conforme eles vão perdendo o dente de leite, vão nascendo outros dentes permanentes, e esses dentes vão crescendo, então eles vão ter a sua gengiva mais tranquila, mas por enquanto eles necessitam mastigar tudo que eles acham pela frente. E então, o Max agora tornou-se um objeto de observação. O Max tem que ser vigiado para garantir que o Max não roa algo que possa fazer mal. E então, são oferecidas ao Max algumas alternativas saudáveis de mastigação para que ele possa coçar então a sua gengiva. Meus irmãos, a necessidade de mastigar e a responsabilidade de vigiar o Max faz a gente pensar também no que nós temos ruminado, do que nós temos alimentado, do que nós temos comido, para que a nossa mente e o nosso coração fique saciado, fique alimentado. Meus amados irmãos, considerando cuidadosamente aqui o que nós temos diante de nós nesse texto da palavra de Deus, e olhando para o que nós temos usado para alimentar a nossa alma, para alimentar o nosso espírito nesses dias de enclausuramento, nesses dias em que nós pouco temos ouvido ou nada temos ouvido da palavra de Deus no templo, na igreja, junto com outras pessoas, não é verdade? Então nós temos alimentado lendo alguns livros, ou até mesmo navegando na internet, ou assistindo TV. E recentemente, conversando com um colega, um pastor, ele diz o seguinte: a maior tristeza, meu irmão, é saber que nós estamos online pregando a palavra de Deus e os membros da nossa igreja estão assistindo culto de outras igrejas, que não são as nossas, dos quais tememos pelo que eles têm ouvido, pelo que eles têm se alimentado pela internet. Meus irmãos, a Bíblia nos encoraja, nesse texto em que nós acabamos de ler, de 1 Pedro, no capítulo 2, que nós precisamos, como criança que deseja o leite, aquela criança recém-nascida, que de 2 em 2 horas precisa ser alimentada no peito de sua mãe, o apóstolo diz: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Meus amados irmãos, como bebês recém-nascidos que desejam ardentemente ou intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentam plenamente a salvação, agora que provaram a bondade do Senhor. Nós precisamos, meus amados irmãos, nós precisamos nos preencher diariamente, saciar a nossa alma, saciar a nossa fome com a palavra de Deus, que é a verdade, se nós quisermos crescer como cristãos. Somente assim nós podemos amadurecer, se nós estivermos ingerindo o verdadeiro, aquilo que é certo, que está na palavra de Deus. Portanto, ele diz: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vive, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós, outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, é uma pedra preciosa
que o homem vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo, porque naquele campo ele encontrou a pedra preciosa. Mas para os descrentes, essa pedra é aquela pedra rejeitada, que veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobediente para o que também foram postos. Verso 6 até o verso de número 8. Meus amados irmãos, nós precisamos olhar para esse texto da palavra de Deus que chama a nossa atenção para nós atentarmos para aquilo que é sobremodo essencial. Nós precisamos nos alimentar desta palavra, nós precisamos desejar esta palavra, nós precisamos ter fome desta palavra, porque somente esta palavra pode sustentar a nossa alma e encher de gozo o nosso espírito. Nós precisamos orar e pedir: Senhor amado, ajuda-nos a ter fome de Ti e da Tua palavra. Senhor, ajuda-nos a manter longe de nós tudo aquilo que nos prejudica. Senhor, ajuda-nos nos ajude a encher-nos do Senhor, a ter a Sua palavra dentro de nós. Que o nosso ser, que o nosso coração deseje ardentemente pela Tua palavra. E que nós precisamos ser encorajados a buscar na Tua palavra e a encontrar na Tua palavra tudo aquilo que é necessário e desejado. Que o Senhor nos ajude todos os dias da nossa vida. É assim que nós pedimos e nós carecemos do Senhor. Oremos, meus amados irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós Te engrandecemos, nós Te bendizemos, nós Te exaltamos e nós Te adoramos pelo cuidado especial que o Senhor tem com cada um de nós, nos alimentando diariamente com a Tua palavra. Aumenta em nós, Pai, o desejo de buscar esse alimento cotidianamente, diariamente, que é a Tua palavra. Ajude-nos, ó Deus, alimente-nos, ó Deus, sacia-nos, ó Deus, com a Tua palavra, para que nada que temos visto na TV, nos jornais, ó Deus, em livros, na internet, tira de nós o foco, que é o Senhor. Nós oramos e nós agradecemos por tudo isso. E pedimos também as Suas ricas e copiosas bênçãos sobre a vida dos enfermos, sobre a vida daqueles que estão acamados, sobre a vida daqueles que estão em tratamento médicos, ó Deus, hospitalizados. Guarde-os e proteja de todo o mal. Proteja-os, ó Deus, também os seus familiares. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. E que a graça do Senhor Jesus e o amor do nosso Deus e Pai e a eterna consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vós, amados irmãos, e seja com todos os seus que estão espalhados por onde quer que esteja, hoje e sempre. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos.